Já finalizando a carreira, depois de completar aqui a última folha, eu vou vir aqui nesse último Y que nós temos aqui ainda a perna sem trabalhar nela. Vou fazer aqui o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Venho aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Passo a minha agulha aqui na base, conduzo o fio e aqui eu vou fechar todas as laçadas. Então, ficou dessa forma. Formamos aqui as folhas. Nessa carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 folhas, aqui ao todo. Ficou dessa forma. Aqui nós finalizamos a carreira 11. Para fazer a carreira 12, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui atrás, onde eu tenho esse marcador. Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto de base, tirar o meu marcador. Pego aqui as duas alcinhas que tenho aqui por trás. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes. Venho aqui na folha, vou pegar essas duas correntinhas aqui do ponto alto duplo, esse ponto que tem bem aqui no meio. Pego as duas outras também do outro ponto alto duplo. Então, estou pegando as 4 alcinhas que tem uma aqui na base e aqui por trás. Conduzo o meu fio aqui por dentro e vou fazer um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntes. Vou aqui no espaço, entre as folhas, eu tenho aqui o ponto baixo, passo a minha agulha aqui por dentro, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Nessa carreira, você vai trabalhar apenas isso, alças de 3 correntes presas por um ponto baixo. Vamos fazer mais algumas. Então, faz novamente 3 correntes. Vem aqui no meio da folha, aqui na base dos pontos altos duplos, aqui bem no meio, você vai pegar as duas alcinhas de um ponto, as duas alcinhas do outro. Conduz o fio, forma o ponto baixo. Faz mais 3 correntes, vai aqui no espaço entre as folhas, aqui na base, você tem um ponto baixo, passa a sua agulha aqui por dentro, pegando as alcinhas do ponto, conduz o fio e forma aqui o ponto baixo.
Então, em cada folha, você vai ter aqui 2 alças. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a última alça, fiz as 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo que iniciamos. Então, aqui por trás, você vai ter essa visão aqui com as alças. Você tem um total de 36 alças. Vai ficando assim. Ok? Para fazer agora a carreira de número 13, eu vou começar passando aqui para dentro da alça com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aqui na alça vou trabalhar 3 pontos baixos. Passo para a próxima alça e também faço 3 pontos baixos. Passo para a próxima alça, também faço 3 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência, sempre fazendo 3 pontos baixos em cada ponto em cada alça que tenho na base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui os últimos 3 pontos baixos na última alça e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, você tem aqui as alças trabalhadas com pontos baixos e nós temos aqui um total de 108 pontos baixos e finalizamos a carreira de número 13. Para fazer a carreira de número 14, eu começo fazendo uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. E vou fazer agora mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Trabalhado aqui nessa primeira alça, que eu vou ficar aqui no meio da folha, eu venho aqui em cima na folha, pego essas 2 alcinhas que tenho aqui embaixo do picô, e aqui eu também vou fazer um ponto baixo, prendendo aqui a minha folha aqui nas alças. Vou agora aqui na próxima alça, tenho 3 pontos baixos e vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Na próxima alça, depois você já termina aqui no meio da folha. Então, você faz os 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, vem aqui no alto da outra folha, bem aqui por trás do picô, vai pegar aqui essas 2 alcinhas e aqui também vai fazer um ponto baixo. Passa para a próxima alça e trabalha os 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Quando você vir aqui para frente, vai ficar dessa forma. Aqui atrás, você vai tendo agora, em cada folha, então, vão ser 7 pontos baixos. 3 em cada uma das alças e um ponto baixo aqui no meio. Ok? Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui os últimos 3 pontos baixos e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, nós trabalhamos aqui um total de 126 pontos baixos. Em cada folha, você teve aqui 7 pontos baixos, 3 em cada lateral e um aqui por trás do picô. Ok? Então, finalizamos a carreira de número 14. Para fazer a carreira de número 15, eu vou começar fazendo uma corrente e nesse primeiro ponto de base, vou trabalhar 2 pontos baixos.
Agora, vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 3, 4, 5 e 6. No próximo ponto de base, eu faço novamente um aumento. Então, faço aqui 2 pontos baixos. Agora, trabalho novamente 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 5 e 6. No próximo, faço novamente um aumento. Então, faço aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Nós ficamos aqui nessa carreira com 144 pontos baixos. Ok? E finalizamos aqui a carreira de número 15. Para fazer a carreira de número 16, nós vamos fazer outra carreira trabalhando em pontos baixos. Inicio fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar um marcador. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira, nós não vamos fazer nenhum aumento. Apenas um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. E volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e agora vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, aqui finalizamos a carreira de número 16. Trabalhamos um ponto baixo para cada ponto de base. Carreira de número 17, eu continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, faço uma corrente nesse mesmo ponto de base e vou trabalhar um ponto baixo. E agora vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Não vamos novamente fazer nenhum aumento. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, faço aqui o último ponto baixo. Vou passar a minha agulha aqui de trás para frente, nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, pego a laçada, coloco aqui na agulha e conduzo ela aqui por dentro. Então, finalizamos com um ponto baixíssimo, mas a minha laçada já ficou aqui por trás. Então, finalizamos aqui a carreira de número 17. Nela, nós trabalhamos um ponto baixo em cada ponto de base. Para fazer agora a carreira de número 18, eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui nesse ponto onde eu tenho o marcador. Então, vou passar a minha agulha aqui por trás. Entro aqui por dentro do ponto. Vou retirar aqui o marcador. Isso aqui é na carreira 16. Volto com ela aqui por trás. Conduzo o fio. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto. Vou trabalhar
um ponto baixo para cada ponto de base, pegando os pontos aqui da carreira de número 16. Vou aproximar aqui para você ver. Então, a carreira 17 que nós acabamos de fazer, vai ficar inclinada aqui para frente. A minha agulha vai passando aqui por trás. E a carreira 18 vai ficar aqui na parte interna. Você pode fazer virado aqui já, aqui para a parte de trás, vai pegando aqui as alcinhas do ponto, vai seguindo aqui essa mesma linha da carreira 16, vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tem na base. Vai ficar assim. Depois vai virar uma moldura aqui nessa parte interna aqui do seu tapete, ok? Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Dá a impressão que o seu tapete vai embabadar, mas não se preocupa não. Depois que nós fizermos as próximas carreiras, ele vai puxando aqui e aí vai ficar, você vai perceber que vai ficar realmente perfeito. Então, ficou dessa forma. A carreira 18, você tem ela aqui por trás. A carreira 17 vai ficar inclinada para frente. Ok? Para fazer, antes de começarmos a próxima carreira, eu vou colocar um marcador aqui no 10º ponto dessa carreira 18 que acabamos de fazer. Então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse ponto aqui de número 10, eu vou colocar um marcador aqui nele, ok? Então, para começar a carreira de número 19, eu vou fazer uma corrente e venho aqui na alcinha de trás do ponto de base e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, apenas na alça de trás do ponto de base. Nós não vamos fazer nenhum aumento. Apenas vamos trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, apenas aqui na alça de trás do ponto de base. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo na alcinha de trás e prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 19. Para fazer a carreira de número 20, eu vou começar fazendo 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Essas 3 correntes iniciais também equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Feita essas 7 correntes, eu vou vir aqui onde eu tenho o meu marcador, que é nesse ponto de número 10 da carreira 18. Vou retirar aqui o marcador. Vou pegar aqui a alcinha. E vou virar o meu tapete e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Para fazer as alças, nós vamos criar alças aqui agora no meio. Na hora de preencher a alça, você sempre vira o seu tapete, vai ficar mais fácil para você trabalhar. Então, tenho aqui uma alça com 7 correntes. Vai virar aqui, tem 3, 6, 7 correntes. Vem aqui na primeira corrente e vamos sempre trabalhar nessas alcinhas aqui de cima. Então, você vai fazer 7 pontos baixos, um em cada corrente de base. Vai sempre pegando aqui na alcinha de cima. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou virar novamente o tapete, faço aqui uma laçada, vou no próximo ponto de base e vou prender com um ponto alto. Dá a impressão que as suas alças vão ficar assim meio inclinadas, mas quando você fizer todas, elas vão se assentando e vai dar um efeito realmente lindo aqui no tapete. Agora, vou passar para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feitos 2 pontos altos, você volta a fazer as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vira o tapete. Eu tenho aqui essa alcinha onde fiz uma alça. Tenho a próxima alcinha, salto essa alcinha de base e vou na próxima. E vou prender com um ponto baixíssimo. Viro novamente aqui o tapete. Viro as minhas alcinhas aqui para minha frente, aqui as correntes. Vou na próxima corrente e vou trabalhar agora 7 pontos baixos, um em cada corrente que tenho na base. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos 7 pontos baixos, você vira novamente seu tapete, faz a laçada, vem aqui na base, no próximo ponto de base, prende com um ponto alto. Vai no próximo ponto de base e faz 2 pontos altos. Agora, volta a fazer as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui na base, onde você tem as alcinhas. Salta uma alcinha de base, vai na próxima e vai fazer um ponto baixíssimo. Vira novamente o tapete. Vem nas correntes que acabou de fazer e vai trabalhar 7 pontos baixos, um em cada corrente de base, sempre nessa alcinha aqui de cima. Então, já fiz 3, 4,
5, 6, 7. Feita os 7 pontos baixos, vira o tapete, vai no próximo ponto de base e prende com um ponto alto. Vai no próximo ponto de base e faz 2 pontos altos. Faz 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui na base, nas alcinhas, salto uma alcinha de base, vou na próxima e prendo com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Essa aqui é a carreira mais demorada do nosso tapete, mas depois o efeito dela realmente é incrível. Então, vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última alça, fiz as 7 correntes, tenho 3 alcinhas aqui na base, vazias, vou na alcinha do meio, prendo aqui com um ponto baixíssimo e vou trabalhar um ponto baixo, sempre aqui nessa alcinha que tenho na frente. Vou fazer aqui os 7 pontos baixos. Já fiz 4, 5, 6 e 7. Viro novamente aqui o tapete. Venho aqui nessa terceira corrente onde iniciamos a carreira e vou prender com um ponto baixíssimo. Já tínhamos feito o bloquinho de pontos aqui antes, quando iniciamos, então ficou dessa forma. Vou virar aqui para você poder visualizar melhor. Eu tenho aqui um total de 72 alças e finalizamos a carreira de número 20. Ok? Para começar agora a carreira de número 21, eu vou fazer uma corrente. Eu tenho 2 pontos altos aqui na base. Vou passar para o ponto alto, então faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Então, fiz 2 pontos baixos aqui entre as alças. Passo para a próxima alça. Vou sempre aqui nos 2 pontos altos. Nesses 2 que tem juntos, não vou trabalhar nesse ponto alto que prendi a alça, e sim nesses 2 aqui que foram feitos no mesmo ponto de base. Então, passo para depois a próxima alça e faço 2 pontos baixos. Então, já fiz isso 2 vezes. Passo para depois da próxima alça, vou em 2 pontos altos e faço um ponto baixo em cada um deles. Então, fiz isso 3 vezes. Passo aqui para depois da próxima alça, faço 2 pontos baixos. Então, fiz 4 vezes, passo para depois da próxima alça, faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz isso aqui 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Depois da próxima alça, agora eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo em cada ponto alto que tenho na base. Então, aqui eu fiz 3. Nos outros eram 2 e nesse aqui 3. Agora, eu vou voltar a fazer 5 vezes de 2 pontos baixos. Então, passo aqui, sempre para depois da próxima alça,
faço 2 pontos baixos. Então, fiz uma vez, vou nos próximos, faço 2 pontos baixos. Então, já fiz 2 vezes, vou aqui nos próximos, que são sempre esses 2 pontos altos juntos, faço 2 pontos baixos, sempre um em cada ponto de base. Então, fiz 3 vezes. Passo para o próximo, faço 2 pontos baixos. Então, já fiz 4 vezes. Vou no próximo e faço 2 pontos baixos. Então, já fiz 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, então, vou voltar a fazer 3 pontos baixos. Então, vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 21. Você trabalha 5 vezes de 2 pontos baixos e depois vai trabalhar 3 pontos baixos uma vez e depois volta a fazer 5 vezes de 2 pontos baixos. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, aqui no último espaço, eu faço 3 pontos baixos. E vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. E vou colocar um marcador aqui por trás desse primeiro ponto baixo. Então, venho aqui por trás e vou colocar um marcador aqui. Depois, nós vamos usar esse ponto aqui como base. Vai ficar assim. Você tem aqui um total de 156 pontos baixos. Nós fazíamos 5 vezes de 2 pontos baixos e depois fazíamos 3 pontos baixos. 5 vezes de 2, depois uma vez de 3 pontos baixos. Então, no final, são 156 pontos baixos. Finalizamos a carreira de número 21. Para fazer a carreira de número 22, eu faço uma corrente, venho aqui nesse mesmo ponto de base e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, nós não vamos fazer nenhum aumento, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, quando finalizarmos a carreira, você vai ter novamente 156 pontos baixos. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, alongo um pouco aqui a laçada, vou passar minha agulha aqui de trás para frente, nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, pego a laçada, coloco de volta aqui na agulha e trago ela aqui para trás. Então, ela ficou aqui por trás para finalizar a carreira. Ok? Aqui nós finalizamos a carreira de número 22. Para começar a carreira de número 23, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui por trás, marcador, que é na carreira de número 21, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio e formo aqui um ponto baixo. E vou trabalhando aqui na base da carreira 21, sempre passando a minha agulha aqui por trás do ponto, aí sobem as duas alcinhas, eu conduzo o fio e formo o ponto baixo.
Vou fazer isso em cada ponto que tenho na base. Sempre trabalhando aqui, passando a minha agulha aqui por trás dos pontos da carreira de número 21. Isso vai fazer com que a outra carreira que tínhamos feito, a 22, ela vai levantando, formando aqui uma régua aqui entre as alças. Fizemos aqui no começo e agora estamos fazendo aqui para finalizar essa parte da alça. Então, você deixa seu trabalho virado, vai ficar mais fácil. Você passa a agulha sempre aqui em cada ponto de base, vai levantando a alcinha e vai fazendo os pontos baixos. Vai ficando dessa forma. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou colocar aqui um marcador no segundo, então tenho aqui o primeiro, venho no segundo, coloco o marcador, vou no terceiro e coloco um outro marcador. Nesses pontos aqui da carreira 23 que estamos trabalhando. No restante, você vai sempre trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, usando como base, passando a sua agulha aqui por trás, usando como base a carreira de número 21. Sempre passando a agulha aqui pelos pontos da carreira 21. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, tenho aqui um total de 156 pontos baixos trabalhados aqui por trás, usando como base a carreira 21. A carreira 22 ficou aqui para a parte da frente, formando aqui a segunda moldura aqui do tubo de alças. Então, vai ficando assim, olhando para frente. E você tem a carreira 23 aqui por trás. Então, vamos agora iniciar a carreira de número 24. Eu vou fazer uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, salto um ponto de base, vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, salto um ponto de base, no próximo prendo com um ponto baixo. 3 correntes, salto um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, salto um ponto de base, no próximo prendo com um ponto baixo. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as alças sempre com 3 correntes presas por um ponto baixo. A última alça, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Então, faço a laçada, uso aqui esse primeiro ponto baixo como base, passo a minha agulha aqui por aqui, conduzo o fio e formo aqui um ponto alto. Fechando assim a última alça, nós temos aqui um total de 78 alças e finalizamos a carreira de número 24, ok? Para fazer a carreira de número 25, eu vou fazer uma corrente aqui nessa mesma alça onde fizemos o ponto alto.
eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo, formando assim a primeira alça aqui da carreira. Agora, nós vamos trabalhar um bloco de pontos altos, utilizando como base aqui a carreira 23, que é onde nós temos aqui esses 2 marcadores, que é essa carreira que fizemos aqui por trás para depois fazermos a alça. Então, vou fazer aqui 3 correntes. Agora, eu vou vir aqui onde eu tenho esse segundo marcador, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, vai subir 2 alcinhas aqui. Vou retirar o marcador. Vou conduzir aqui o fio, formo um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra deixo na agulha. Faço uma laçada, vou saltar aqui um ponto de base, isso aqui na carreira 23. Vou no próximo, passo a minha agulha aqui por trás, você vai ver que vai subir as 2 alcinhas. Vou conduzir o fio e formo o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, fechado, você tem aqui um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Vou vir aqui na próxima alça e prendo com um ponto baixo. Na próxima alça que fizemos aqui já na carreira 24. As alças, e quando fizermos o bloco de 2 pontos altos, nós vamos sempre prendendo aqui nessas alças da carreira 24. Agora, eu vou fazer 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Agora, faço mais 3 correntes. Quando você fez aqui essa primeira alça, prendeu, fez mais 3 correntes, agora nós vamos fazer outro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Então, volto aqui na base da carreira 23, salto um ponto de base, vou no próximo e faço aqui o primeiro ponto alto em relevo. Fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada na agulha, salto um ponto de base da carreira 23, volto aqui no próximo, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e formo o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Vou aqui nessa alça, que é a próxima alça da carreira 24, que tá aqui por trás do meu bloco, e prendo com um ponto baixo. Eu sei que parece um pouquinho complicado, mas quando você fizer as primeiras vezes, você vai ver que é bem simples. Fica assim. Então, feito aqui o ponto baixo, que está prendendo o bloco de 2 pontos altos fechados juntos, agora eu vou fazer outra alça aqui na carreira 24. Então, faço 1, 2, 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. E faço mais 3 correntes. Feitas essas 3 correntes, vamos voltar a fazer o bloco de 2 pontos altos fechados juntos. Então, vamos voltar agora aqui na base da carreira 23, salto aqui um ponto de base depois do último bloquinho. Então, salto esse ponto, vou no próximo, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e formo o primeiro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada, salto um ponto de base, vou no próximo, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio, formo o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fico com 3 laçadas na agulha. Faço mais uma e fecho todos juntos. Vou na alça, que é essa próxima alça aqui da carreira 24, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando assim.
vou fazer mais uma vez para você ver. Então, fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo e faço mais 3 correntes. Então, presa aqui essa primeira alça, nessa próxima, nós fazemos o bloco de 2 pontos altos. Então, volto na carreira 23, salto um ponto de base, vou no próximo, faço o primeiro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada na agulha, salto um ponto de base, vou no próximo e faço aqui o segundo ponto alto, fecho a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas e agora fecho todos juntos. Vou na alça que tenho aqui por trás e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui a última alça presa por um ponto baixo, nessa última alça que tinha vazia na base. Faço mais 3 correntes, volto aqui na base da carreira 23, depois do último bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, salto um ponto de base, vou pro próximo e faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha, faço mais uma laçada, salto um ponto de base, vou no próximo, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Venho agora nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, temos aqui finalizada a carreira de número 25. Então, nós temos aqui 39 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos e entre eles vão se formando sempre 2 alças. Então, você tem um total de 78 alças de 3 correntes, ok? Então, finalizamos a carreira 25, agora vamos iniciar a carreira de número 26. Então, para começar a carreira de número 26, eu vou passar para dentro da alça fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aqui na mesma alça faço um ponto baixo. Agora vou fazer 3 laçadas na agulha. Venho aqui nesse ponto de base, onde eu tenho aqui o marcador, foi o primeiro marcador que colocamos na carreira 23. E aqui eu vou fazer um ponto alto triplo em relevo. Passo a minha agulha aqui de trás para frente. Fiquei com 5 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho 2, faço mais uma, fecho 2 e faço mais um e fecho 2. Então, tem um ponto alto triplo. Aqui eu já posso retirar o marcador. Vou fazer uma corrente. Faço 2 laçadas na agulha, venho aqui na base do meu ponto alto triplo, eu tenho essas primeiras 2 alcinhas que ficam atravessadas, vou pegar essas 2 alcinhas, uso elas aqui como base, conduzo o fio e formo aqui um ponto alto duplo. Formando aqui um Y, que é assim. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes e na próxima alça prendo com um ponto baixo. Então, se formou uma alça aqui. Agora, vou fazer um outro Y, como esse que fizemos aqui. Então, faço 3 laçadas na agulha,
Agora, para saber aqui o posicionamento, onde eu vou colocar o outro Y, é nesse ponto que tem um vazio aqui entre os blocos de pontos altos fechados juntos. Tem sempre um pontinho vazio aqui entre eles. Então, aqui eu passo a minha agulha de trás aqui para frente, conduzo o fio e formo aqui um ponto alto triplo em relevo. Faço uma corrente, 2 laçadas na agulha para formar um ponto alto duplo. Venho na base do ponto alto triplo, aqui embaixo tenho 2 alcinhas que ficam viradas. Pego elas duas, conduzo o fio e formo aqui um ponto alto duplo. Formando assim um novo Y. Faço aqui, na próxima alça, vou prender com um ponto baixo. 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Fazer mais um Y para você ver. Faço 3 laçadas, vou na base, entre os bloquinhos, no próximo ponto baixo que tem um vazio. Conduzo o fio, formo aqui o ponto alto triplo em relevo. Faço uma laçada, uma corrente, 2 laçadas na agulha, volto aqui na base, pego essas 2 alcinhas que tenho aqui embaixo, conduzo o fio, formo aqui o ponto alto duplo. Volto aqui na base, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a sequência dessa carreira de número 26. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você.